Eu não achei que eu ia fazer um podcast sobre anime do Senhor dos Anéis, mas cá estamos. O Kitsune dessa semana é O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores. Só com o seu apoio esse vídeo pode existir. O link do nosso financiamento está na descrição desse vídeo. E não esquece de, se você curtiu esse vídeo, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal para eu continuar postando as versões em vídeo do podcast também. Beleza? E as minhas redes sociais estão aqui embaixo, você me segue, todas aquelas coisas. Antes de mais nada, só aquele pedido de desculpas mais uma vez. Esse fim de ano foi muito agitado com muitas coisas, tanto de eventos quanto de trabalho. E aí a periodicidade do podcast foi pro Shadow Realm. E eu espero recuperar aos poucos a partir já de janeiro. Um por semana, um a cada 2 semanas, alguma coisa assim. Que eu prometi um a cada 2 semanas e nem isso eu consegui cumprir nesse fim de ano. Este é o último podcast de 2024, ok? Então a gente vai abrir 2025 com os 190 e a partir comecinho de janeiro eu já devo voltar com algum tipo de periodicidade melhor do que um por mês. Então eu peço desculpas para vocês, mas foi uma eventualidade, beleza? Vamos lá falar do Senhor dos Anéis, que era o filme que deveria ter sido o podcast anterior, que eu falei para vocês que eu fui por engano assistir Wicked, que eu ia assistir esse filme do Senhor dos Anéis e errei todos os horários. Aí eu falei, não, agora eu vou acertar. Aí eu me certifiquei várias vezes que eu não tava indo pro shopping errado. E aí eu fui e assisti o Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Que eu lembro do anúncio. E eu lembro de ver, tipo, peraí, anime do Senhor dos Anéis? E é interessante. Eu, como um otaku, fã de Senhor dos Anéis, é interessante. É coisa que eu não esperava que fosse existir. A existência desse filme ela tem muito a ver com 2 coisas. A primeira delas é que, de fato, animes estão cada vez mais fortes quando você pensa nos streamings e nas grandes distribuidoras e criadoras de conteúdo, porque pra eles tudo é conteúdo. Então, quando os caras veem o crescimento dos animes nas plataformas deles, eles querem ter mais conteúdo de anime. Então você vê a Netflix entrando forte, a Disney entrando forte, então obviamente que os caras ficam de olho nesse negócio. Então uma versão anime de um monte de coisa vai existir. Os caras vão começar a fazer, não, vai ter anime disso, vai ter anime daquilo. O próprio diretor desse filme, O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, ele dirigiu, até onde eu sei, o Blade Runner Black Lotus, que é a versão anime, o spin-off anime relacionado e tudo mais, do Blade Runner, que eu acho que saiu direto pela Crunchyroll, se eu não me engano, mas Blade Runner, até onde eu me lembro, é Warner. Então já é um cara que já estava com a Warner fazendo versões anime de propriedades intelectuais importantes da Warner. Então esse é um primeiro ponto. Mas também pensando nas grandes produtoras, nos grandes estúdios, eu não consigo deixar de olhar para esse filme de maneira cínica. Porque, mais uma vez, eu sou fã de Senhor dos Anéis, eu sou otaku, eu adoro anime, eu gosto de ver anime e tudo mais. Ver uma das coisas que eu mais gosto, O Senhor dos Anéis é um dos meus livros favoritos da vida, com a estética que eu curto muito mais a estética anime do que a estética que é muito influenciada pelos próprios filmes do Peter Jackson, a estética fantasia medieval, realista, suja, marrom. É mais legal ver isso em anime do que ver com essa estética que funciona perfeitamente bem no Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, e aí funciona mais ou menos bem aqui e ali, dependendo de outras produções influenciadas, né? Os Roda do Tempo, e Eragon, e próprio Game of Thrones e tudo mais. Seria muito da hora. Mas eu não consigo deixar de olhar pra esse filme e pensar que ele é muito claramente uma marcação de território da Warner. Porque agora existe essa disputa Warner-Amazon, né? Que a Amazon pegou direitos de Senhor dos Anéis, mas não exatamente. Aí eles fizeram Anéis de Poder, que tem podcast de vídeos um pouquinho atrás, vocês podem ver a minha opinião do Anéis de Poder. Aí a Warner já anunciou que parece que eles vão fazer novos filmes, novas trilogias. Tem outros filmes que... Ai,
Tem um filme que é a história do Senhor dos Anéis do ponto de vista do Gollum, dirigido pelo Andy Serkis, e ele falou que vai usar IA, ou ele tá muito empolgado com a nova tecnologia da IA, que ele vai incorporar pro filme. Enfim, é muito claramente a Warner mostrando que, ó, nós somos o estúdio do Senhor dos Anéis. Então esse é um filme... Vocês conhecem a história do Quarteto Fantástico do Roger Corman no começo dos anos 90, meio dos anos 90? Minha timeline não tá muito boa na minha cabeça. Mas tem esse diretor que é o Roger Corman, famoso por uns filmes trash de ficção científica e tudo mais. É um cara que faz filme do jeito que der, assim. Sempre fez filme do jeito que dava. É muito querido pelo pessoal que gosta de filme B e tal. E eu acho que ele tinha o direito do Quarteto Fantástico e não tinha feito filme ainda. E pra não perder os direitos, porque tem muito esse negócio, a própria Sony fazendo esses filmes merda, Madame Teia, Kraven e tudo mais, porque pra você manter os direitos que você comprou, você tem que produzir, né? Se você não tá produzindo, os caras pegam de volta. E aí o Roger Corman foi lá e fez o filme do Quarteto Fantástico que ele nunca quis lançar. Então ele só fez o filme, mas não lançou em lugar nenhum. Não lançou em VHS, não lançou em cinema, nada. Aí o filme vazou, mas não sei quantos anos atrás vazou, mas muitos anos depois de ele produzir, fechar o filme e nunca lançar. O filme, obviamente, é uma porcaria, mas é um filme que foi feito para não ser lançado. É um filme que foi feito só pra... Direitos são meus, hein? Eu ainda tenho, hein? Não vai pegar de volta, não. Alguma hora eu faço alguma coisa com isso. E esse Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, é, pra mim, meio que o Quarteto Fantástico do Roger Corman da Warner com o Senhor dos Anéis, assim. Ele não é uma história que nós queremos contar, arranje uma história pra gente fazer alguma coisa. É mais fácil fazer um desenho, por enquanto. Até a gente fazer umas coisas maiores. Mas faz o desenho pra gente marcar que a gente tem Senhor dos Anéis. E parece... Cara, é tanto potencial e tanta coisa legal que podia ser. E eu olho pra esse filme e eu penso... É conteúdo pro Max... E eu falo conteúdo de maneira derrogatória aqui, ok? Derrogatória é uma palavra do português ou eu tô fazendo anglicismo horrível? Enfim, eu falo de maneira negativa, de maneira perniciosa da minha parte. Conteúdo é uma coisa que eles vão jogar no Max e nunca mais olhar pra isso, sabe? Baciada de coisa da Netflix que você esquece 3 dias depois. E a Netflix esquece 3 dias depois. Eu não consigo deixar de pensar nele dessa forma. O que me deixa um pouco triste. Porque tanto o fato de ser um anime do Senhor dos Anéis, quanto essa história específica, são ideias legais. Tudo isso é muito legal. O que é esse Guerra dos Rohirrim? Se você lembra do Senhor dos Anéis, os Rohirrim, eles são o povo de Rohan, que é aquele reino perto de Gondor e tal. Eles são essenciais no segundo filme, né? No segundo livro, no As Duas Torres. Porque tem o grande cerco, a grande batalha do Abismo de Helm. Essa é a história do Helm, do Abismo de Helm. Se passa uns 300 anos, eu acho, alguma coisa assim, 200 e tanto, 300 e pouco, antes de O Senhor dos Anéis. E eu até tava vendo aqui umas informações sobre isso. Essa foi uma escolha estratégica deles pra não ter que usar tanto assim o Sauron, pra não, sabe, a gente não precisa usar o Sauron pra tudo. Então tem uma escolha interessante até. É uma escolha mais interessante, por exemplo, do que fazer o filme do ponto de vista do Gollum, porque você tem que ter o Gollum, então você tem que ter o Gollum, tem que ter o Gandalf, sabe? Tem que ter os nomes que você conhece. Esse filme cai um pouco nessa armadilha, mas nem tanto. Esse anime do Guerra dos Rohirrim. Então ele separa um pouco daquilo que a gente já viu, e aí faz uma história que tem a ver com batalhas campais e tudo mais, mas que não tem a ver tanto com seres mágicos, com orques. Não tem elfo, não tem anão, são humanos e uma batalha política interna deles. É mais ou menos diferente do que a gente normalmente associa com o Senhor dos Anéis. Tem muito cara de spin-off mesmo. Ele é muito aquele tipo de spin-off que não vai influenciar em nada, mas é uma história que pode ser contada. E é um caminho mais interessante, ou pelo menos mais diferente, do que a gente esperaria de uma história que vai ter elfo e anão e orc e dragão e balrog e tudo mais. Que é o tipo de história que dá pra você contar pra cacete se você pegar qualquer parte do Silmarillion ali, né? Então é uma ideia legal. E tem muito a ver com os pessoal de Rohan e com o Abismo de Helm. E assim como a clássica Batalha do Abismo de Helm, é um cerco. Qual é a história? A história é que você tem o reino de Rohan e o rei Helm. Helm, mão de martelo, Hammerhand, né?
o Helm Mão de Martelo, e ele tem 2 filhos, que eu esqueci o nome, sinceramente, tudo com H, e tem uma filha. No Silmarillion, ou nos apêndices, ou sei lá onde que eles tiraram isso, não sei qual apêndice de não sei aonde, que tem a árvore genealógica da família dos reis de Rohan, que tem a família do Helm e tudo mais, o nome da filha não é citada. Aí eles inventaram, fala que tem uma filha, mas não fala nem o que acontece com ela, nem o nome dela. Eles criaram um nome pra ela, Hera, e eles criaram aquela velha história da princesa que não gosta muito desse papel da princesa, que tem muito a ver com a Elwyn. A Elwyn é aquela princesa de Rohan, loira, apaixonada pelo Aragorn, que quer ir pra batalha, mas não pode ir pra batalha porque ela é uma princesa. Essa personagem da Hera é basicamente a Elwyn. A atriz da Elwyn, a Miranda Otto, narra o filme. Então é a Elwyn contando a história de uma antepassada dela muito parecida com ela. Então ela quer ir pra luta, ela quer viver a vida, ela quer explorar, andar a cavalo, ser treinada. Ela é admiradora daquelas Shield Maidens. Damas do Escudo? Que seria? Eu não lembro agora como é que ficou o termo na legenda. E ela é admiradora das Shield Maidens, que são guerreiras mulheres da história de Rohan. Ela tem uma tia, eu acho que foi uma Shield Maiden, mas o pai dela quer proteger ela desse tipo de coisa, e ela tá sendo, sabe, negociada pra casar pra uma aliança política, que é todo o destino de todas as mulheres em história de fantasia medieval. E obviamente que ela não gosta. E aí, nessa negociação, chega um cara de um reino vassalo e fala: por que você tá casando ela com Gondor e não com alguém aqui da região? Você tem que casar ela com o meu filho. A reviravolta interessante é que o cara quer casar com ela, é ela que não quer casar. E aí, no meio de um desentendimento, os caras vão resolver na mão, literalmente, e o Helm literalmente dá um socão no cara e o cara morre. É muito doido. E aí, o filho promete vingança, né? Ele jura de vingança ao cara, e alguns anos depois sequestra a Hera, e aí você tem toda uma série de reviravoltas aí, e acontece o cerco. Esse cara faz um cerco lá, porque eles evacuam Rohan, e toda a segunda metade é um cerco no abismo, que ainda não se chamava Abismo de Helm, porque o Helm estava vivo. Então essa é a história. O conceito é legal, eu curto, eu acho interessante, mas é um pouco difícil de não ser um pouco cínico dentro dessa situação. E eu acho que essa situação gera, meio que por contexto, digamos assim, muitas das escolhas narrativas e estéticas desse filme. O filme é do jeito que é por conta do contexto da sua produção. Não sei se eu estou pensando demais, mas é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu assistia e fiquei um pouco frustrado com esse filme. Esse Senhor dos Anéis anime, ele é, no máximo, competente. Não é um filme zoado, não é um filme feio, não é um filme lixo. Ele é um filme competente. Eu acho que ele joga no seguro em várias coisas, sabe? A começar, por exemplo, pelo design de personagem. Eu não chequei quem faz, mas ele tem aquela cara de Castlevania da Netflix. Isso pra muitos é um elogio. Eu falo isso como crítica negativa. Eu acho esteticamente o Castlevania da Netflix muito sem graça. Extremamente sem graça. O Castlevania da Netflix, ele é o estilo de anime que é feito sob medida pra não ofender quem não assiste anime. Sabe, tipo, se você não é otaku, veja bem, não é tão anime assim, mas é meio anime. Então é o anime que você só coloca a ponta do pezinho na piscina pra ver se tá gelado. É anime, nominalmente anime, superficialmente anime. Eu não gosto. Eu acho, pra usar um termo muito pesado, eu acho um estilo de arte meio covarde. Mas não é feio. Não é feio. O design dos personagens é bom nesse filme e tal. A escolha de figurinos, eu gosto. Eu acho legal. Mas, assim, sem graça, não fede nem cheira, não marca ninguém e tal. A própria animação é ok. Ela não é feia, ela é só ok. Se eu tivesse que fazer um nitpicking, seria que eu acho que os cenários digitais às vezes não estão muito bem compostos com os bonecos 2D. Sabe quando não parece exatamente que o personagem tá pisando naquele chão, porque são duas imagens completamente diferentes e a composição não tá casando uma coisa com a outra? Mas eu não sou o cara do Sakuga pra poder argumentar de verdade. Mas é o máximo que eu tenho de crítica real
sem poder exatamente fazer a crítica real por não ser um entendido do assunto. Mas não é ruim, absolutamente não é ruim. Eu acho, por exemplo, que por conta de ele não ter uma direção muito forte, ele abusa muito da trilha sonora. Então ele é daquele tipo de produção que tá o tempo todo pegando na sua mão pra eles terem a certeza de que você sabe o que sentir em cada momento. Então você vai saber que essa é uma cena épica, essa é uma cena triste, essa é uma cena mais leve, essa é um pouco pra ser engraçado, isso é tocante, isso é ação, e não tem silêncio. Ele não deixa o filme respirar e não deixa você respirar. Então todo instante tem música. Toda hora. É, pra mim, um pouco sufocante. Eu fico um pouco de saco cheio. Me lembra uns desenhos que meu filho de 9 anos assiste. Uns desenhos, sei lá, Capitão Cueca é assim. Ben 10 é assim. Os personagens não conseguem falar sem ter uma musiquinha pra guiar a emoção da criança de 9 anos de idade. E aí esse filme me encheu um pouco o saco. Ele abusa bastante da trilha sonora que a gente já conhece. Porque esse é um filme da Warner, então ele abre com uma das trilhas mais clássicas do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Então você ouve, olha lá, eu conheço essa música porque está no filme que eu gosto, que é um outro filme, que não é esse. Mas se esse também tem essa música, talvez ele seja o mesmo filme, será? Eu acho que eu vou gostar igual. É um pouco isso que eles querem fazer e enche um pouco o saco. Pra mim, enche um pouco o saco. A direção também, ela é competente. Ela é muito básica, é uns enquadramentos médios, normais, assim, que nunca chegam a criar imagens evocativas de verdade. E eu não tô falando de cena de ação foda. Tem cenas de ação nesse filme, elas não são tão legais. A gente já viu cenas de ação mais legais em anime de televisão. É engraçado quando você vê uma produção que é da Warner, e é Senhor dos Anéis, e é um anime pra cinema, e aí você compara, sei lá, com o episódio 1 e 2 do Dandadan, e ele não é tão legal. Você compara com alguns episódios de Jujutsu Kaisen, e ele não é tão legal. Pra ficar em anime de fantasia, tem cenas mais vistosas, mais bonitas, mais interessantes em Frieren, em Ranking of Kings. Pra ficar em fantasia medieval clássica com espada e magia e elfos, a gente já viu cenas muito legais em anime de televisão, com uma produção muito mais ousada. Falta ousadia nesse filme. Falta ter uma ideia interessante e se comprometer com essa ideia. Então você repara na direção, na linguagem visual do filme, e ele é um filme todo feito em plano médio sem graça, assim, cintura pra cima. Ele tem as suas batalhas e tal, mas nada demais. Tem momentos que poderiam ser muito mais interessantes, que envolvem o Helm, lá no final, no meio do cerco e tal, que eu vou falar mais disso depois, mas, caramba, isso era pro filme cair de cabeça nessa ideia dessas cenas, e ele faz a execução da direção e das imagens que a gente tá vendo na tela do jeito mais médio possível. Então é isso que é um pouco frustrante nesse filme. Ele é todo médio. Ele nunca é ruim. Nunca é ruim. Mas ele é todo médio. E você fica tipo, cara, só se joga. E o filme não se joga. Não ajuda também o fato de ser um roteiro bastante previsível. A começar pela personagem principal. Veja bem, Senhor dos Anéis precisa desesperadamente de personagens femininas. Os filmes do Peter Jackson tentaram dar um jeito nisso. O Hobbit, do Peter Jackson também, tentou dar um jeito nisso. Anéis de Poder tentou dar um jeito nisso. De colocar personagens femininas em posições de destaque. Porque isso é um problema grave, crônico, histórico dos textos do Tolkien. Eu li Silmarillion, que eu amo de paixão, eu adoro Silmarillion. Eu quero muito reler Silmarillion. Mas eu li, sei lá, 15 anos atrás. Não sei quanto que eu li. Eu adoro Silmarillion. Eu gosto mais do Silmarillion do que do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não parei pra reler ainda porque eu sou um leitor muito lento, vocês sabem. Esse podcast devia ter mais episódios sobre literatura e não tem porque eu leio muito lentamente e faz muito tempo que eu não consigo terminar um livro porque eu sou interrompido por 500 milhões de coisas e por ideias de, não, tem que fazer mais um podcast do Jujutsu Kaisen. Aí eu paro de ler um livro pra ler o quê? Jujutsu Kaisen. Essa é minha vida, eu peço desculpas. Mas eu quero reler o Silmarillion há muito tempo. Mas faz tempo que eu li.
E aí eu achei um vídeo, essas últimas semanas, um vídeo que é um vídeo de 7 horas, contando toda a história do mundo de Senhor dos Anéis, toda a história de Arda. Desde a criação do mundo por Eru Ilúvatar, e quando Morgoth se rebelou contra a canção de Eru Ilúvatar, porque ele também queria conduzir a música, e aí virou o grande Senhor das Trevas e tal. Então, antes de dormir, eu tô na cama, eu coloco no vídeo ali no YouTube, assisto um trechinho e durmo, e aí eu tô em 2 horas do vídeo a essa altura, e tô, sei lá, no fim da Primeira Era, até onde eu entendo. Talvez próximo de derrotar o Morgoth, nesse ponto. As grandes picuinhas dos reinos élficos e tal, a maldição de Mandos sobre os filhos de Fëanor. Então, em 2 horas de vídeo, e em muitos e muitos milênios da história desse mundo, eu conto uma personagem feminina de algum destaque e umas 2 ou 3 rainhas élficas citadas, que tem a Lúthien, né, do conto de Beren e Lúthien, que ela é a elfa pelo qual o humano é apaixonado. E ela não tem exatamente tanta agência, mas ela é importante nessa história. Ela tem alguma agência, mas nem tanta. É mais a história do Beren do que da Lúthien. Tem muito pouca personagem feminina. Então, eu entendo perfeitamente a ideia de colocar essa personagem como a protagonista. Ela funciona como protagonista, funciona muito bem. É mais interessante você fazer as pessoas se relacionarem com a Hera, a personagem que eles criaram, né, porque ela não tinha nome nos apêndices do Tolkien, do que com o Helm. Apesar do Helm ser o Helm, ele é um rei velho, assim, não é tão interessante. Você fazer ela ser o seu personagem de ponto de vista é a mesma medida do Tolkien colocar os Hobbits e não o Aragorn. Os Hobbits são protagonistas mais interessantes do que o Aragorn. Você entende? A lógica é muito parecida. Mas esse arquétipo dela é muito comum e meio que você sabe o que vai acontecer quando se cria esse tipo de arquétipo. A fantasia medieval, capa-espada e magia, eu sinto às vezes que eles limitam muito o que se pode fazer com personagens femininas. Principalmente quando você tá lidando com a corte e os reis e os castelos e tal. Se você tá, sei lá, fazendo a dona da taverna e uma guerreira solitária, é outra história. Mas quando você faz uma coisa de intriga palaciana, é muito comum você ter a personagem que usa o seu poder político junto com sedução e sexo e intrigas, uma espécie de Cersei, digamos assim, contraposta a uma espécie de Arya. Que, aliás, a grande dicotomia seria Sansa e Arya, né? Você tem o arquétipo da Sansa, que é eu quero fazer parte desse mundo e fazer parte da corte e tudo mais, e aí quando vira uma rainha é a intriga palaciana e sedução e não sei o quê, e as armas são o veneno, essas porra toda. Ou então a princesa que não quer ser princesa e não quer ser rainha e não quer casar num casamento arranjado, e o que ela gosta de fazer é cavalgar e lutar, mas me forçam a fazer aula de costura e de harpa, mas o que eu queria era correr e me sujar na lama com os meus amigos meninos. É muito comum. Não que seja um arquétipo ruim. Eu gosto muito da Arya, no Game of Thrones, por exemplo. Adoro os capítulos da Sansa, mas eu gosto muito da Arya, é uma personagem muito legal. Dá pra você fazer coisas muito legais com ela. Mas, muitas vezes, a não ser que você faça, tipo, tudo que o Martin faz com a Arya é muito doido. Fazer ela se disfarçar disso, aí fugir, e aí treinar pra virar uma assassina, é muito doido. Mas a versão mais comum desse arquétipo é todo seguido à risca, passo a passo, nesse roteiro. Esse roteiro usa a versão mais básica desse arquétipo. Então você sabe quando ela vai ser deixada de lado, quando ela vai tomar uma bronca porque ela saiu a cavalo por aí pra ver os animais, quando ela vai ser menosprezada pelo pai, e aí vai ser provado que na verdade ela estava certa, e aí quando que o pai, o rei no caso, vai reconhecer o valor dela. Você sabe quando e como mais ou menos ela vai se destacar no campo de batalha, porque ela quer ser uma guerreira, então ela vai ter que ter uma luta para se destacar no campo de batalha como uma guerreira e vai ganhar de um personagem masculino. Você sabe tudo isso. Dá pra você fazer isso de uma maneira muito mais interessante. É uma merda, porque eu tô falando aqui e você podia colocar esse meu vídeo no Linhagem Geek. Eu tô me sentindo o canal geek do MBL fazendo esse tipo de argumentação. É uma merda, mas eu peço desculpas se está soando dessa maneira.
Mas é que eu acho a maneira como esse arquétipo foi aplicado nesse filme extremamente básico. E todo o arco dessa personagem é todo previsível. Todo o passo a passo de quais vão ser as reviravoltas emocionais e como ela vai se provar e tudo mais. Tudo muito fácil de você mapear mentalmente o que vai acontecer com ela. É uma pena. O roteiro é muito simples desse filme. Muito, muito simples. Isso não é um problema exatamente. Mas é que você percebe que o filme dá uma esticada numas coisas porque ele não tem muito pra contar. Ele fica mais interessante quando ele chega no cerco. Ele é interessante quando ele toma umas decisões com alguns personagens. Tá certo que tem uns personagens que você percebe que, tipo, a história não tá se aprofundando neles. Eles só são bonzinhos. Esses caras vão morrer, né? E aí eles morrem, sabe? São feitos pra ter um momento de tristeza porque eles vão morrer, mas não muito porque você não se apegou de verdade a eles, porque o filme não quer se estender muito sobre eles porque eles vão morrer. Sabe, esse tipo de coisa? É até engraçado porque um desses personagens que morre, ele tem uma das únicas 2 cenas visualmente criativas nesse filme. Não exatamente criativas, eu não chamo de criativo, mas elas são bonitas e evocativas. É o cara reconhecendo que ele vai morrer. Ele nem morre nesse momento, mas ele percebe que, tipo, agora fudeu. Agora só o que eu posso fazer é ficar aqui e lutar até o fim. E aí ele fica no meio de um descampado e pega o arco e flecha. E essa imagem dele sozinho no campo é muito bonita. A outra imagem é a Hera no fim do filme cavalgando. Vocês vão saber, ela cavalgando com uma roupa específica, circulando uma torre. Essa cena, a direção dessa cena, assim, a montagem, a fotografia é muito bonita. E só, assim, são as 2 únicas cenas que ficaram comigo. Mas o roteiro todo do filme, ele é muito fácil de você saber tudo o que vai acontecer. Tem um momento só que acontece um negócio que eu olhei e falei, caralho, isso é da hora. Isso é muito louco. E o filme não fica nisso. Porque, veja bem, você tem alguns estágios do filme. Você tem um estágio inicial, tem uma cena de ação com o Mumakil, que são aqueles elefantes gigantes lá. Aí você tem um sequestro da Hera no meio do filme, que depois é resolvido. E aí tem uma batalha, e nessa batalha os inimigos conquistam de certa forma o reino, mas a Hera conseguiu evacuar todo mundo para o abismo, e aí tem o cerco, a segunda metade do filme inteiro é o cerco. É a melhor parte do filme, é legal que é um cerco, a sensação, a claustrofobia e a tensão o tempo todo do cerco é bem interessante. Eu curto o personagem do inimigo, eu tenho uma coisa muito específica contra ele, que é o fato do nome dele ser Wolf, um nome muito pouco tolkieniano. Porque os nomes do Tolkien são mais interessantes do que Wolf. É um cara desenhado pra ser um vilão gostosão de cabelo longo. E o nome dele parece lobo. Porra, você pega os nomes dos caras no Silmarillion, ou lugares, é Tangorodrim, é Fingolfin, é Maedhros. Aí pega um cara chamado Wolf. Porra, foi uma preguicinha, hein? Preguicinha da parte da Warner. Mas enfim. Eu curto o Wolf como esse arquétipo do cara que é quase como se ele fosse o incel ressentido. Sabe o que ele é? Muito parecido? Ele é parecido com aquele cara, o chefe da Guarda Real do Casa do Dragão. Eu esqueci o nome dele. Criston Cole. O Criston Cole. E o Criston Cole e o Wolf, eles são o cara que chega na DM do Instagram da menina que postou foto de biquíni e fala, nossa, muito gata, hein? E aí ela fala, eu tenho namorado. E aí ele fala, você é uma puta, eu não quero você mesmo. Na verdade, você é muito feia. Vai se fuder. E bloqueia a mina. Então, o primeiro sinal de rejeição normal, o cara já fica, vagabunda, E aí ele já quer bater na mulher. Esses caras são assim, eles são o incel ressentido. Eles deram em cima da mina, a mina falou não, agora ele vai matar todos à volta dela. E aí você vê a progressão desse cara e o quanto ele vai ficando cada vez mais maluco e ele vai ficando cada vez mais, tipo, traiçoeiro. Ele começa a mentir pra poder manter o cerco. Ele tem um conselheiro que tá o tempo todo falando pra ele, cara, não tem mais porque a gente continuar isso. Os caras vão morrer lá dentro, você já conquistou o reino, vai lá no seu trono, deixa os caras aí. E o cara, não, eu vou continuar o cerco, porque agora não tô mais nem aí pra porra de reino. Eu quero que as pessoas morram. Então, essa escalada do vilão é uma escalada interessante. E a escalada da tensão
do cerco é bastante legal. Tem algumas cenas legais também antes disso. O fato de ter uma cena onde a Hera conduz o elefante para um lago para fazer ele ser comido por um daqueles monstros de tentáculos que são, tipo, monstros ancestrais que vivem em lagos escondidos. E aí você tem a cena do monstro comendo um elefante gigante. Muito legal. É tipo no começo do filme, não é um grande spoiler. Assistam o filme, essa cena é legal. Mas é meio que isso, assim, tudo que vai acontecendo você vai meio que prevendo, é tudo mais ou menos legal, não é nada muito ofensivo. E aí você tem a virada do Helm. Eu não quero fazer uma área de spoiler, mas eu não quero contar exatamente o que é. Mas o Helm, ele se torna uma coisa diferente num certo ponto do filme. Ele passa a agir de uma maneira que eu sinceramente não esperava. E cria uma reação nos inimigos que é muito interessante, porque ele começa a criar um terror nos inimigos, de uma maneira muito esquisita. E isso é muito da hora. E esse é o momento que eu comecei a ver e falei, tá aí, agora o filme engrena. Só que a personagem principal é a Hera, que eu já falei, faz sentido. Ela é uma personagem, ponto de vista, muito mais interessante do ponto de vista de como você cria um roteiro, né? Um arco de personagem, um roteiro com começo, meio e fim. Ela funciona melhor como âncora do roteiro do que o Helm. E, mais uma vez, a obra do Tolkien precisa muito de personagens femininas com um pouquinho mais de importância, porque senão vai ser só homem. Mas, por conta de ela ser a personagem principal do filme, o filme não pode focar tanto nesse momento do Helm. E aí tem uma última atitude heróica do Helm. E tudo isso que acontece nesse momento, essa virada dele até a última atitude heróica dele, é um trecho. E eu olhei pra aquilo e falei, caralho, mas isso podia ser o filme. E aquele podia ser o final do filme. Que ia ser foda. E muito mais interessante do que todo o resto previsível dessa história. Mas não é. É isso que eu falo que falta ousadia nesse filme. Nem que estendesse mais isso, nem que fizesse essa última atitude heróica estar incorporada ao grande ápice do filme, que seria protagonizado pela Hera de qualquer forma. Dá uma maneira de incorporar uma coisa a outra e fazer com que... Apesar que depois isso é um pouco resgatado com o plano final dela e tal, é usado de certa forma. Mas é tão mais interessante. E é isso que é foda nesse filme, porque ele é meio frustrante nesse sentido. É tipo, caralho, olha as coisas legais que podia ser. E aí não é, porque ele quer fazer outra coisa. Ai, cara, porra. É um filme todo médio. E o potencial de ser mais do que isso é cortado. É foda. Esse filme também não escapa da grande armadilha que eu já falei no meu podcast anterior sobre Wicked, e já falo há muito tempo, já falei no meu outro do Anéis de Poder. É a armadilha dos prequels, a armadilha dos spin-offs. E você precisa ter o momento do name dropping, né? Um momento que você vai colocar o nome ali de algum personagem, de algum... tipo, mostrar a origem de alguma coisa, e aí fazer aquele momento que o cara fala uma palavra que você reconhece do lore desse mundo, e você fala, ah, olha só! Por exemplo, o momento em que a Hera, no final do filme, fala que esse lugar não se chama whatever que era o nome, agora nós estamos chamando de Abismo de Helm. Eu falo, Abismo de Helm! Sabe, é um momento, ele precisa ter esse momento, porque é quase como se fosse o filme para chegar no ponto em que esse lugar é chamado de Abismo de Helm. Tava vendo uma review do Mufasa, o filme live action, que é o prequel do Rei Leão, que tá pra sair? Já saiu aqui no Brasil? Eu não sei. Mas eu vi uma review gringa, né? E o cara falou... Tem uma cena que... Sabe a pedra onde o Rafiki levanta o Simba? Tem uma cena que explica por que aquela pedra tem aquele formato. Então esse é o estado de Hollywood hoje. Não, a gente tem que explicar por que uma pedra é uma pedra. E por que aquela pedra é especificamente naquele formato. Tem que ter uma cena. Sei lá, era de um jeito, aí quebra uma pontinha e fala, ah, nossa, agora é a pedra que a gente conhece. E esse filme tem esses momentos. O momento em que a Hera fala, eu vou falar com um mago, porque tem uns orcs procurando anéis, que aí você já vê
a influência, o começo da influência do Sauron indo atrás do Um Anel e tal. Mas é muito uma cena muito rápida, que é no meio daquele bagulho que eu falei que é bem legal e dura muito pouco tempo. E aí depois ela vai falar com um mago que está interessado nesses anéis que estão procurando por aí. Eu acho que o nome dele é Gandalf. Sabe, tem que ter esse momento. E aí aparece o Saruman, e aí os caras recuperaram a voz de gravações, pelo menos no IA. É arquivo de voz não utilizado do Christopher Lee na gravação do Senhor dos Anéis, Hobbit e tudo mais. Pelo menos isso. Melhor que IA, né? Então aparece o Saruman, e ela fala Gandalf, ela fala Abismo de Helm, então tem que ter esses momentinhos. E só o fato de a Hera ser basicamente a Elwyn. O filme, como eu já falei, é narrado pela Elwyn, e a Hera é igualzinha. Me surpreende que eles não usem a fala clássica da Elwyn, que é o... Caralho, é o Rei Bruxo de Angmar, né? Ele fala, "No man can defeat me, homem nenhum pode me derrotar." E ela fala, "I'm no man." E aí enfia a espada na cara dele. É uma cena muito legal, é uma cena clássica. Era muito fácil dos caras usarem essa fala, ainda bem que eles tiveram o comedimento de não usar. Graças a Eru e Ilúvatar, não usaram essa fala. No fim das contas, eu recomendo que você espere chegar no Max. Ele é um filme que você vai chegar no streaming e você vai dar play despretensiosamente numa certa noite de sexta-feira e vai terminar o filme e falar, tá aí. E vai esquecer depois disso. Esse é o filme. Não é ofensivo de ruim, mas ele não vai marcar a sua vida. Não vai marcar a sua vida. Ele é, inclusive, o pior tipo de conteúdo para a internet, né? Infelizmente. Porque a internet vive de extremos. A produção de conteúdo do nosso lado, de produção de conteúdo, de comentaristas e tudo mais, críticos, reviewers, etc. O público vive de extremos. Então é muito mais legal para as pessoas quando você fala muito bem de um negócio que eu já gosto e você fala muito mal de um negócio que eu não gosto. Pra eu chegar pra você e fazer, sei lá, 40 minutos de vídeo e falar, é um filme médio. É decepcionante pra você que está me ouvindo e assistindo. Mas é isso. Esse é o filme. Ele é medião. Ele é todo medião. E aí você vai esperar chegar no streaming que você já está pagando. Não assine o Max para isso. Se você já estiver pagando o Max pra assistir a Champions League, vai ter também esse filme daqui a 2 meses. Aí você dá play. E é isso. Esse é o filme no máximo. No máximo. Aproveitando e falando em pagar, você já está assistindo esse podcast, você pode, inclusive, pagar o podcast no financiamento coletivo. Você pode pagar o meu Catarse, o link está na descrição desse vídeo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like no vídeo, né? Aqueles pedidos que a gente sempre tem que fazer. Comente se você assistiu, se você foi uma das 7 pessoas que assistiu esse filme no Brasil, comente se você concorda com o que eu falei ou não. E é isso, muito obrigado. Este é o último vídeo deste ano. Ano que vem tem mais. Ano que vem tem o especial 200. Estamos chegando, esse é o 189. Ano que vem tem o especial 200, vai ser da hora. E é isso, beleza? Ficamos por aqui. Falou, até o próximo. É nóis. Tchau.